Irmãos, eu convido os amados para nós abrirmos as nossas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. A nossa leitura vai ser do versículo 1 ao versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 2, versículo de 1 ao versículo de número 10. Nós vamos começar essa exposição de quatro exposição com alguns temas. E hoje o tema dessa noite é a obra do pecado contra nós. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora segundo as inclinações da carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos fazer uma brevíssima oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, Senhor, mais uma vez nós estamos reunidos no Teu nome, como igreja do Senhor, para juntos, Senhor, nós louvarmos o Teu nome, o qual nós já fizemos, para termos comunhão, o qual nós estamos tendo, e agora, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra. Senhor Jesus, eu peço a iluminação do Teu Santo Espírito, para que fale aos nossos corações, e de tal maneira, Senhor, para que possamos sair daqui todos essa noite, edificados, transformados e praticantes da Tua palavra, Senhor. Pai bendito, se há em nós uma pessoa que ainda não Te tem como único e suficiente Salvador, e essa noite, Senhor, possa ser a noite da Sua grande salvação. Assim nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Então, como eu disse para os irmãos, nós iremos dividir essa mensagem em 3 sessões com 4 temas, onde nós iremos hoje começar a obra do pecado contra nós, que vai do versículo 1 ao versículo 3. Depois nós iremos abordar a obra de Deus por nós, que vai do versículo 4 ao versículo de número 9. Depois nós iremos para a obra de Deus em nós, que vai do versículo 10, parte A. E por último, a obra de Deus por intermédio
de nós, que vai do versículo 10, parte B. Então, nós iremos começar com o tema, a obra do pecado contra nós. Queridos, nós já sabemos que a palavra do Senhor diz que todos nós somos pecadores, o qual nós lembramos nossos representantes espirituais, Adão e Eva, que pecaram contra Deus, e esse pecado passou a toda a humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai nos relembrar em Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, quando ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores. Nós estamos diante de um texto que o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, ele vai escrever aos irmãos de Efésios com o propósito de pregar a Cristo o Salvador. Mas antes de ele pregar a Cristo como Salvador, o apóstolo Paulo, especificamente, aqui no capítulo de número 2, ele vai falar algo sobre nós, quando nós não tínhamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso que o tema é a obra do pecado contra nós. Então, a condição do homem é desesperadora sem Deus. O diagnóstico que o apóstolo Paulo faz aqui nessa carta, ele se refere ao homem caído em uma sociedade caída em tempos e todos os tempos, em todos os lugares. Ou seja, é um retrato da condição universal, o qual o pecado não é como uma dessas enfermidades que alguns homens contraem. Ou seja, todos nós somos pecadores. É algo em que todo ser humano está envolvido e de que todo ser humano é pecado. Ou seja, o pecado não é uma simples erupção esporádica, mas o estado e a condição universal do homem, qual todos nós somos pecadores. Então, diante disso, o apóstolo Paulo, ele vai elencar 4 fatos dramáticos a respeito do homem e da sua conversão. E eu convido você a olhar para a sua Bíblia, no versículo de número 1, que ele vai dizer assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Irmãos, a obra do pecado contra nós é que o homem, ele está morto. O homem, ele está morto. O apóstolo Paulo vai dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ou seja, antes de argumentar o sentido dessa morte espiritual, eu quero explicar algo para os irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele não está dizendo que o homem não está morto em seus pecados por fazer coisas boas. Ou seja, os irmãos estão acompanhando, e vai ser um dos nossos ensinamentos dessa noite, sobre a depravação total do homem. E o pastor Ciro explicou de manhã que a depravação total do homem não significa que esse homem ele não é bom, que esse homem ele não pode fazer o bem, porque nós sabemos que existem pessoas ímpias que não têm Cristo e faz o bem. Então, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que todos nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecado. Portanto, o que o apóstolo Paulo quer dizer com essa expressão? Mortos nos vossos delitos e pecado. O apóstolo Paulo quer dizer que o homem, ele está morto espiritualmente.
Ou seja, o homem que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, ele está morto espiritualmente. Ou seja, o homem que não tem Cristo, ele está morto espiritualmente e não tem como ele se voltar para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em outra tradução que o apóstolo Paulo usa, ele fala sobre delitos, ele quer dizer sobre transgressão. E essa palavra grega, paraptoma, quer dizer transgressão, em outra tradução, quer dizer a queda, dar um passo em falso ou envolver-se ultrapassando uma fronteira conhecida ou desviar do caminho certo. Por exemplo, quando uma pessoa está dirigindo e ela passa no sinal vermelho, ela está o quê? Transgredindo. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que o homem ele está morto no seu delito, na sua transgressão, o apóstolo Paulo está dizendo que o homem está em pecado contra Deus. Por quê? Porque ele está morto. Então, essa obra do pecado, ela está sobre a vida daqueles que não têm Cristo como único e suficiente Salvador. Eu vou ler uma nota aqui de um teólogo que em memória já está nos santos céus, Russell Shedd. Ele diz assim, com relação à transgressão, que é errar o alvo. Ele diz: errar o alvo, com uma história, ele faz uma ilustração com a história de dois caçadores que estão à procura de um coelho, mas matam um ao outro em vez de um coelho. Ou seja, dois caçadores vão à caça de um coelho. O que acontece? Em vez de eles matarem o coelho, um mata o outro. Ou seja, ele erraram o alvo. Então, dessa forma ilustrativa, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a transgressão do homem, o qual está morto nos seus delitos e pecado. E o apóstolo Paulo continua e vai dizer: estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Já a palavra grega para pecado quer dizer hamartia, que quer dizer errar o alvo, ou seja, ficar aquém de um padrão. Pecado é não chegar a ser o que deveria ou poderia ser. Ou seja, pecado é a transgressão da lei de Deus. É a transgressão da lei de Deus. E um comentarista chamado William Bracray, ele vai dizer assim: no Novo Testamento, quando se fala em pecado, hamartia, não descreve um ato definitivo de pecado, mas um estado de pecado do qual difamam as ações pecaminosas. Ou seja, junta as duas palavras, transgressão e pecado, abrange todos os aspectos positivo e negativo, ou ativo ou passivo do mau procedimento do homem. Ou seja, nossos pecados de comissão e omissão. Então, essa é a definição de pecado. E diante de Deus, todos nós somos rebeldes, como fracassado, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui mesmo em Romanos, capítulo de número 6, Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que esse pecado, essa transgressão, esses delitos, ele tem o quê? Ele tem um preço.
comparando com uma pessoa que trabalha do dia 1º ao dia 30 ou 31, ela vai receber o salário, trazendo essa ideia para que o apóstolo Paulo está dizendo que o pecado também ele tem um preço, e o preço aqui que o apóstolo Paulo vai dizer é a morte espiritual, o qual o próprio apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 1, qual nós estamos meditando: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, irmãos, a obra do pecado contra nós é que todo homem que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, esse homem ele está morto espiritualmente. Esse homem precisa entregar a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo continua no versículo de número 2 e versículo de número 3, ele vai dizer: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, parte A: entre os quais também todos nós andamos outrora. Irmãos, primeiro, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Segundo, o homem ele é desobediente. A obra do pecado trouxe sobre a raça humana morte espiritual. A obra do pecado trouxe sobre o ser humano a desobediência. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vai nos dizer que há 3 forças que levam o homem a essa desobediência. Primeiro, o mundo, o diabo e a carne. O homem, ele é naturalmente desobediente a Deus. Por quê? Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Então, vamos ver primeiro o mundo. O mundo aqui não é o sinônimo da natureza criada por Deus, né? Não é algo globalizado. Esse mundo aqui, o qual o homem ele é desobediente. O mundo é o sistema que pressiona cada pessoa para conformar-se aos seus valores. Então, o homem ele é desobediente, porque o mundo, o curso desse mundo tem influência sobre a sua vida. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente. Ele anda fazendo o desejo da carne e dos pensamentos. Eu convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias para Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Só para nós corroborarmos com aquilo que eu estou dizendo, que a influência de o homem ser desobediente é o mundo. Por quê? Porque ele é conformado com este século. Romanos, capítulo de número 12, vamos pegar do versículo 1. Romanos 12, 1. O apóstolo Paulo roga a esses irmãos, qual ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no versículo de número 12, ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu estou dizendo para os irmãos? Eu estou dizendo que o homem ele é desobediente, porque o mundo tem influência ao qual o homem ele está conformado com este século. E o apóstolo Paulo diz para nós não nos conformarmos com este século.
Ou seja, o século que nós estamos vivendo é um século onde nós estamos vivendo os últimos dias, que a última agora os irmãos estão sabendo, e até um pedido de oração que ore, né, para que o governo não aprove a legalização do aborto. Então todos querem aprovar a legalização do aborto, porque estão se conformando, é algo normal, estão se conformando. Então o apóstolo Paulo diz: irmãos, não se conforme com este século. Por quê? Porque o homem, ele é desobediente, porque ele está morto espiritualmente. Então o apóstolo João também ele vai enfatizar, ele vai corroborar com isso, ao dizer que nós não podemos amar ao mundo. Vamos lá para 1 João. 1 João, capítulo de número 2, é o versículo conhecido, que nós já sabemos, mas traz para nós esse alerta que o homem ele é desobediente pela influência desse mundo, de se conformar por esse século, e agora de amar o mundo. E o apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele vai fazer aqui uma lista: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E ele vai dizer: ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, por que o homem é desobediente? Porque ele se conforma com este século, o qual o apóstolo Paulo vai dizer: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o mundo tem uma influência quando as pessoas amam o mundo. E não é isso que está acontecendo, irmãos. Nós convidamos as pessoas no domingo à noite para vir para a igreja, mas as pessoas não vêm porque as coisas do mundo são mais atrativas do que as coisas de Deus. As festas, as drogas, as prostituição são mais atrativas do que as coisas de Deus. Primeiro, porque o homem ele está morto espiritualmente. E segundo, porque ele é desobediente a Deus. Então, o mundo também é uma influência para essa desobediência, o qual o apóstolo Paulo está nos dizendo. E Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 4, vamos lá, Tiago, depois de Hebreus, capítulo de número 4, ele fala algo interessante. Tiago 4:4, ele vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo Tiago está exortando aos irmãos da igreja da Ásia Menor, dizendo que eles precisariam compreender que a amizade do mundo, aqueles que amam o mundo, aqueles que se conformam com esse mundo, ele está dizendo que é inimiga de Deus, porque é contrária à natureza de Deus. O mundo ele só prega o pecado, o mundo é onde estão os pecadores, os depravados. Então aqueles que amam o mundo, que não têm essa compreensão, que têm amigos no mundo, ele vai dizer que é inimigo de Deus. Mas aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, Tiago está dizendo, constitui-se inimigo de Deus. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Então,
as pessoas, elas são escravas desse sistema. Do mesmo modo que os súditos eram arrastados pelos generais romanos, no qual o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta, por grossas correntes amarradas no pescoço de uma conquista. Então, o mundo é a influência para o homem ser desobediente. Segunda influência para o homem ser desobediente é o diabo. Primeiro o mundo, agora o diabo. Trata-se do espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo é o patrono, é o pai dos desobedientes. Ele rebelou-se contra Deus e deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Vocês conhecem como é que o diabo veio parar na terra, né? Vocês conhecem que porque ele foi expulso dos santos céus e veio parar na terra, porque ele queria ser melhor do que Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. Ou seja, agora o diabo, ele é pai de todos aqueles que desobedecem a Deus. E foi ele que tentou nossos representantes espirituais no jardim do Éden, levando a eles a desobedecerem a Deus. Vocês conhecem a história bíblica, né? E sabe por que eles desobedeceram a Deus? Pela influência do diabo. Ou seja, o diabo é o inimigo invisível, porém real. Ele não dorme nem tira férias. Ou seja, ele é violento, ele é um dragão venenoso como uma serpente. Ele está rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então o homem, ele é desobediente por influência da carne, por influência do mundo. O homem é desobediente por influência do diabo. A terceira causa porque o homem é desobediente, agora sim, por influência da carne. Ou seja, a carne que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui não é a nossa carne, mas sim a natureza da carne, qual o apóstolo João, que nós acabamos de ler, em 1 João capítulo 2, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, a carne, ela tem uma influência sobre o homem ser desobediente. Então, irmãos, a obra do pecado contra nós. Primeiro, o homem está morto espiritualmente. Segundo, o homem, ele é desobediente. Terceiro, aí vem um ponto que o pastor Ciro está nos ensinando, e hoje ele foi mais adiante. O homem, ele é depravado. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 3, parte B. Segundo, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o homem, ele é depravado. Ou seja, essa doutrina da depravação é a doutrina também da graça. Ela afirma que o homem é caído, o homem, ele é totalmente depravado, ou seja, que o pecado que afetou o homem em sua totalidade, isso significa que cada parte do homem está contaminado pelo pecado, mente, emoção e vontade. Mas aqui eu vou abrir o parênteses, para os irmãos que não estavam aqui pela manhã, para dizer e lembrar os irmãos que isso não significa, qual o pastor Ciro explicou de manhã, que o homem ele não possa fazer o bem, que o homem não possa ajudar uma pessoa. Não significa, não é dessa forma, porque quando nós pensamos em depravação, as pessoas pensam que o homem ele é totalmente mau, mas não é nesse sentido, é no sentido do pecado que afetou ele. Ou seja, o homem não convertido, depravado,
ele não vive para agradar a Deus, ou seja, ele vive para fazer a vontade e os desejos dos pensamentos. As suas ações pecaminosas, porque seus desejos, eles são pecaminosos. Ou seja, o homem, ele é escravo do pecado, porque ele é totalmente depravado. Vamos abrir nossas Bíblias. Agora há pouco o dirigente já leu, mas eu quero reler novamente. Em João, capítulo de número 8, versículo 34. 8:34. João 8:34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Essa era a nossa natureza, essa é a natureza de uma pessoa que não tem Cristo como um único e suficiente Salvador. Vamos para Salmos 14. Salmos 14, aí se você quiser ter mais conhecimento da depravação, venha para a Escola Bíblica Dominical, que o pastor Ciro está nos ensinando muito bem sobre a depravação total do homem. Salmos 14, versículo de número 1 a 3. Salmos 14, versículo de número 1 a 3. Diz o insensato no seu coração, um homem depravado: não há Deus. Corrompe-se e pratica abominação. Já não há quem faça o bem, pelo pecado, tá, irmãos? Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, porque o pecado está inclinado na sua mente, ele está inclinado para a carne e ele faz a vontade da carne e dos pensamentos. Foi isso que eu acabei de falar agora há pouco. Porque as pessoas não vêm para a igreja? Porque a declinação delas são voltadas para a carne, pelo pecado que o atingiu e o contaminou. Ou seja, não há quem busque a Deus. Vamos para Romanos ainda, para nós corroborarmos. Romanos capítulo de número 5, o apóstolo Paulo foi o que mais escreveu sobre a depravação total do homem. Romanos capítulo de número 5, versículo 12. Se eu não me engano, o pastor Ciro até leu esse versículo pela manhã. Romanos 5, 12 e o 18. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos são depravados, todos têm a declinação para a carne, para essa natureza, essa concupiscência desenfreada, para não buscar a Deus. E o versículo 18 a gente vai dizer: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A justificação que dá vida. Ou seja, o homem, ele é depravado, porque as suas inclinações é voltada para a carne e ele quer, e ele faz sempre a vontade da carne e dos pensamentos, sempre a vontade da carne e dos pensamentos. John Stott, ele diz assim, concluindo, dizendo que antes de Jesus Cristo nos libertar,
estávamos sujeitos às influências opressoras, tanto internas como externas. Ou seja, antes de nós não sermos de Cristo, nós tínhamos influência interna dentro de nós e externa. E ele vai completar: no exterior estava no mundo, ou seja, as coisas do mundo nos influenciavam, a cultura secular prevalecente sobre nós. No interior estavam na carne, nossa natureza caída, e além desses dois, operando ativamente, pois dessas influências havia aquele espírito maligno, o diabo, o príncipe deste mundo, o reino das trevas, nos mantinha em cativeiro, porque o homem, ele é depravado. E eu vou ler aqui para os irmãos, eu coloquei até no grupo da igreja, pesquisando sobre depravação, eu encontrei essa nota aqui do pastor Paulo Júnior. Ele diz assim: você não é raridade, como diz aquela música, né? E nem ouro puro de Ofim. Você é um depravado, regenerado pela misericórdia de Deus, né? Cuidado para com as pessoas. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. O pastor Paulo Júnior disse: você é um depravado, né? Porque se não fosse pela graça de Deus, nós não estaríamos aqui essa noite. Então, o homem está morto espiritualmente, o homem ele é desobediente, o homem ele é depravado, a obra do pecado contra nós. E por último, versículo de número 3, o homem está condenado. Olhe para a sua Bíblia. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo está dizendo que o homem não convertido por natureza, ele é filho da ira, e pelas obras é filho da desobediência. Ou seja, o homem que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, ele já está condenado. O apóstolo Paulo diz: e éramos por natureza filhos da ira. Todo homem nasceu pecador, todo homem já estava condenado a ir para o inferno, ou seja, todo homem já estava condenado. Abra sua Bíblia para João, capítulo de número 3. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai falar isso. João, capítulo de número 3, versículo 18. João 3,18. Vamos pegar do versículo de número 16, para nós entendermos o contexto. A missão do Filho do Homem. João 3,16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí aqui que é o nosso versículo: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando, que o homem está condenado, e que se não entregar a vida a Cristo, ele vai para o inferno, porque ele já está condenado a ir para o inferno, porque ele é filho da ira por natureza, como também nós éramos. Ou seja, a parte de Cristo, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, além de condenado sobre a ira de Deus. A ira de Deus é a sua reação pessoal frente a qualquer pecado, qualquer rebelião contra ele.
ou seja, o homem ele já está condenado, Deus já o condenou, né? E a pessoa perguntou para um pastor, disse: pastor, o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Ele disse: você só precisa nascer, só isso. Para ir para o inferno só precisa nascer, porque a pessoa já nasce condenada, ela já nasce indo para o inferno. Mas para ir para o céu precisa crer no nome de Jesus. Para ir para o céu precisa entregar seu caminho a Jesus Cristo. Então, irmãos, mediante esse tema, a obra do pecado contra nós, eu quero concluir fazendo algumas aplicações, né? Eu tinha 2 aplicações, mas eu estou visualizando, eu acredito que não tem ninguém aqui que falte entregar sua vida a Jesus, tá? Acredito que todos nós somos crentes, né? Então essa aplicação vai para a igreja, vai para nós, né, que somos igreja do Senhor. Então a primeira aplicação é que nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Agora Cristo ele nos reviveu, nós temos uma nova vida, nós somos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo é nova criatura. E o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, agora nós já temos essa salvação, agora nós não estamos mais mortos, nós estamos vivos em Cristo. O que isso tem como implicação para nossas vidas? É que nós precisamos pregar o Evangelho para aqueles que estão mortos espiritualmente, ou seja, o mundo ele é um cemitério onde as pessoas estão mortas espiritualmente. As pessoas estão mortas espiritualmente porque ela não tem Cristo como único e suficiente Salvador. E nós, como igreja, precisamos pegar o Evangelho para ressuscitar esses mortos, o qual também nós ressuscitamos. Então, essa é a primeira aplicação e implicação para as nossas vidas. A segunda aplicação é que o homem ele é desobediente, irmãos, né? O homem ele é desobediente contra Deus. Nós éramos dessa forma, né? Então o que nós precisamos fazer? Mais uma vez, pregar o Evangelho do reino de Deus. O homem ele precisa ser exortado, o homem sem Cristo ele precisa ser avisado que ele está em desobediência, e a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele porque ele está em desobediência, qual nós estávamos antigamente. E para isso nós precisamos pregar o Evangelho da graça de Deus. Terceiro, o homem ele é o quê? Depravado, né? Moralmente ele é depravado. Ele está com uma doença que é pior do que um câncer, porque uma pessoa que está com câncer, e se ela tiver Cristo, ela vai para o céu, mas uma pessoa em pecado, ela vai para o inferno. Então o pecado, ele é pior do que um câncer, é pior do que uma doença mortal, e o homem precisa ser avisado da sua depravação total, do seu pecado. E por último, o homem precisa ser avisado que ele está condenado. Se morrer sem Cristo, ele vai para o inferno. E se Cristo voltar, ele também vai para o inferno. Ou seja, ele está condenado. Está condenado. E nós, como igreja do Senhor, nós somos como os atalaias, né? Avisando para essas pessoas, né, que a obra do pecado, né, contra eles, o qual era contra nós, irá levar para o inferno. Então nós precisamos ser esses atalaias. Então que possamos fazer isso para obedecermos o mandamento do Senhor. Queridos, se Deus quiser, semana que vem nós vamos continuar com o tema A Obra de Deus por Nós. Hoje foi a obra do pecado contra nós, agora a obra de Deus por nós, que vai do versículo 4 ao versículo de número 9. Amém?
Que Deus assim possa aplicar nos nossos corações. Vamos orar agradecendo a Deus. Nós não estamos mais mortos nos vossos delitos e pecados. Nós não estamos mais em desobediência contra Deus e nem somos mais depravados, tá? No sentido que nós temos pecado, mas Cristo ele pagou esse pecado, Cristo ele nos justificou e nem estamos mais condenados. Agora nós temos os santos céus. Para isso nós precisamos agradecer ao Senhor.